Muito bom dia, bom dia. Fazendo essa live aqui para compartilhar com vocês uma mensagem muito importante de algo que aconteceu comigo semana, que vem acontecendo comigo nessas últimas semanas aí. E eu acredito que vai fazer sentido para muitas pessoas de vocês. E eu quero começar essa live falando sobre descanso. Eu compartilhei esses últimos dias nos meus stories sobre essa questão do descansar. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente fica tão atarefada, tão ocupada, que a gente acaba esquecendo aí das coisas importantes, das coisas que realmente nós precisamos fazer. E é sobre isso que eu vou trazer aqui essa reflexão, porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, só que para algumas coisas acontecerem na nossa vida, nós precisamos também aprender a esperar, aprender a descansar. E semana passada, uma pessoa, na verdade eu já vinha pedindo essa revelação de Deus, e semana passada uma pessoa trouxe essa revelação e falou comigo, e o que ela me falou me incomodou. Então eu busquei, eu parei com tudo que eu estava fazendo, com tudo que eu tinha planejado na semana, parei para buscar entender essa resposta, porque de uma certa forma me incomodou aquilo ali. E quando eu tive essa resposta, que foi durante o meu devocional, Deus falou comigo sobre essa questão do descansar. E aí, às vezes, a gente quer fazer as coisas tudo na nossa força. A gente quer, sabe aquele empurrãozinho, aquele jeitinho brasileiro? É aquilo que a gente fala, eu vou entregar na mão de Deus, vou deixar nas mãos de Deus. Mas a gente sempre acaba querendo dar um empurrãozinho. E o nosso erro está nesse empurrão que a gente quer dar na maioria das vezes. Domingo, sábado, sexta-feira. Sexta-feira, eu caminhando e conversando com Deus, algumas coisas que eu vinha sentindo durante essa revelação que eu tive, de algo que me incomodou muito, porque naquele momento eu fui muito racional. Quando eu recebi a palavra, eu fui, por quê? Como que eu tô assim, que eu tô assado, que tá acontecendo isso e aquilo? E às vezes, tudo que acontece é o que eu costumo falar, tem um propósito por trás. Só que quando a gente não entende, a gente acaba ficando confusa. A gente acaba dando ouvidos às muitas pessoas, e muitas pessoas têm me procurado, têm me mandado mensagem falando que estão confusas, fazendo curso, fazendo um monte de coisa tudo ao mesmo tempo, e você não consegue focar, você não consegue se concentrar, você não consegue ter um objetivo claro de uma única coisa, não tem como você ficar se metendo em várias coisas ao mesmo tempo, porque você vai ficar sobrecarregada, é muita informação, é muito conteúdo, então você precisa ter um objetivo. Você precisa ter um foco. E aí, nessa questão de foco, você precisa abrir mão de algumas outras coisas. É a mesma coisa que caminhar com Deus. Para você ser uma pessoa obediente requer muita renúncia. Muita renúncia. E assim, eu tava sendo provada de todas as formas, mas graças a Deus, essa revelação foi fundamental para eu perceber, para eu ter a consciência do que eu estava fazendo de errado, que estava prejudicando, vamos dizer assim, essa minha caminhada. E aí foi a reflexão que eu tive de que o que você quer, o que eu quero, o que você quer. Bom dia aí para quem tá aqui, o João, a Neuzinha, tem mais alguém aqui? Não tá aparecendo o nome para mim. O que vocês querem vem de alguém, vem de uma pessoa física aqui, terrena. O que nós precisamos vem de Deus. Só que, muita atenção em relação a isso. Para a gente perceber o que a gente precisa, porque na maioria das vezes a gente confunde necessidade com vontade. E a necessidade está muito atrelada ao que eu preciso e ao que eu quero também. Então, assim, o que você precisa vem de Deus. Se você não tiver foco, se você não tiver essa intimidade, se você não tiver essa, sabe, se você não estiver alimentada, você não vai conseguir ter discernimento das coisas que estão acontecendo na sua vida. E aí você vai confundir o que você precisa com aquilo que você quer. E aí entra as decisões.
Porque todos nós somos livres para fazer escolhas, mas nós não somos livres para escolher as consequências. E aí é o que fala na palavra, né? Lá em Colossenses 4:2, que diz bem assim: dedique-se à oração com a mente alerta. Eu postei isso também falando um pouco sobre essa questão. E o coração agradecido. Eu fiquei, o que é essa mente alerta? A mente alerta é porque às vezes, sabe, a gente acorda no automático. Né? Acorda no automático, já pega o celular. E quando você não tem, vamos dizer assim, esse foco, você acaba se distraindo. Porque liga a internet, por exemplo, eu desligo meus dados móveis, Wi-Fi, tudo. E quando eu ligo, um monte de notificação. E aí, o celular trava na maioria das vezes, sem querer eu aperto em uma coisa, já clica no Instagram, já clica no WhatsApp, ali o celular já me leva para o meu dia. Não é eu que construo o meu dia, já é o telefone quando eu não tenho esse foco. E a mente em alerta é isso. Quando você acorda, a primeira coisa que você pega é o celular. Se você não tiver essa concentração, vou pegar meu celular, vou colocar minha música, vou fazer meu devocional, você se distrai. E aí você faz o seu devocional, a sua oração, para quem faz, a sua reza, e a sua mente fica pensando nas outras coisas. Então, estar com a mente alerta, em alerta, é você ter cuidado nas coisas que você pensa, porque às vezes a gente está orando, até conversando, a gente está orando, está conversando com alguém, mas está pensando em alguma coisa. Nesse exato momento, eu estou falando com vocês, mas a mente de vocês já está trazendo uma lembrança dessa semana, do mês passado, ou de algo semelhante que já aconteceu. A gente tem que estar o tempo todo alerta. Por isso que é muito importante a presença. Você tá presente, eu estou aqui numa live, eu tenho que me concentrar na live, eu tenho que ouvir o conteúdo, se eu estou orando, eu tenho que focar aqui que eu estou orando. A minha mente vai distrair, vai, mas espera aí, opa, eu tô orando, vamos voltar para cá, desculpa, Senhor. É mais ou menos assim. E o coração agradecido é você agradecer por todas as coisas que Deus já fez na sua vida. E sobre essas coisas de ter o coração agradecido, às vezes, quando a gente se desvia do caminho, quando às vezes a gente tá se distanciando daquilo que realmente é pra gente fazer, Deus ele começa a dar sinais. O primeiro sinal é o sinal da confusão. Você vai estar confusa nas suas decisões, você vai estar confusa quem são as pessoas que você deve se conectar, você vai estar confusa se realmente aquilo ali que você está fazendo, de fato, Deus quer que você faça, ou se é você. Por exemplo, essa live que eu estou fazendo aqui era para eu ter feito... Bom dia, Cris! Era para eu ter feito já há muito tempo. Ontem eu estava com as meninas e eu compartilhei com elas. Só que eu fui muito racional. Eu falei, não, tá faltando isso, tá faltando aquilo, eu preciso disso. Ou seja, eu queria um momento perfeccionista, queria um momento perfeito para começar a fazer isso. Só que Deus vinha me dando sinais e eu vinha ignorando. Então, ele falou comigo através da palavra, ele falou comigo através do meu filho, e o último foi essa revelação que eu tive. E aí a gente tem que ter essa consciência, porque se você vem do automático, se você vive no automático e você para alinhar, para reajustar a rota, você vai começar a entrar, vamos dizer assim, em conflito interno. Porque vai vir uma autocobrança, você tem que fazer. Olha, se você tá aí parada, sem fazer nada, mas tem as coisas ali para fazer, tem um trabalho para isso, tem a escola para isso, aquilo, outro. E tudo isso acaba gerando em você essa confusão. E Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus que faz você sentir dúvidas. Porque primeiro você fica confusa, depois você começa a vir a dúvida, aí vem o e se, aí vem o será. Será que é isso? Será que é aquilo? Por quê? Porque você está em dúvida do que decidir, do que fazer, do que comer, do que vestir, de quem se relacionar. E aí você ter essa clareza. Bom dia, Camila. Vamos já entrar na nossa sessão. Deixa eu só finalizar essa live aqui. E então você precisa ter essa consciência, né? A primeira coisa que Deus vai trabalhar em nós vai ser na questão aquilo que nós precisamos melhorar está em outra pessoa, está em alguém. Então, assim, a minha jornada, ela começou há uns 4 anos atrás, quase 5 anos atrás. A primeira pessoa que passou na minha vida, ela veio me ensinar sobre a questão do amor. Até porque então eu não entendia. Eu ainda não tinha sentido
esse verdadeiro amor. Só que ao mesmo tempo que ela me ensinou, ela também me prejudicou muito e eu precisava tomar uma decisão. Se eu continuava com aquilo ali me ferindo ou se eu dava um basta, porque a lição eu já tinha aprendido, mas eu precisava, sabe, liberar a pessoa. O que ela precisava me ensinar naquele momento, ela já tinha ensinado, e para onde eu ia, ela já não fazia mais parte da minha vida. Só que naquele momento eu me conhecia e eu não sabia tomar essa decisão. Eu falei para Deus, se for da minha vontade, eu tiver que escolher, eu vou escolher errado, porque eu não sei. Eu tô em dúvida, mas eu deixo nas tuas mãos, então tira da minha vida. E ele foi tirando, aos poucos foi tirando, e é muito dolorido. Porque quando você aprende a lição, você, sabe, é como se fosse um imã. Você começa a atrair um monte de coisa, mas ao mesmo tempo que você atrai, você fica cheio e você vai precisar se desfazer de algumas coisas. E é nesse desfazer que a gente não quer, porque a gente é muito apegado. A gente ainda tem muitas carências e a gente preenche com outras pessoas, quando na verdade a gente deveria preencher com Deus. E aí, essa pessoa saiu da minha vida, depois entrou uma outra sobre a questão da obediência. Era uma pessoa assim, sabe, linda, maravilhosa, incrível, que se doava tanto. Eu olhava pra ela e falava assim: cara, tá muito besta, tá muito idiota, como é que tu faz isso e a pessoa te prejudica, tu ajuda, sabe? E a pessoa tá ali o tempo todo te prejudicando. E ele falando: mas eu tô fazendo a minha parte. Eu tô sendo obediente, eu tô servindo. Ele falava muito no servir, no amor, sabe? Em se doar pro outro. Aquilo ali me influenciou muito. E aí Deus começou a trabalhar em mim a questão da obediência lá com ele, lá atrás. Então, quando a primeira vez que eu falei assim, não, a partir de agora eu vou te obedecer, muita coisa na minha vida começou a andar. E eu falei pra ele, a referência de obediência na minha vida foi você. Então, quando a gente conversava que você falava A, B, C, D, eu ficava, meu Deus, como ele é tão obediente. E ele passou com a filha na UTI, a filha dele sofreu várias, sabe, a filha dele ficou entre a vida e a morte. E ele obediente, ele servindo a filha dele na UTI, e ele na igreja, ele no trabalho, ele em outros lugares servindo as pessoas. Eu ficava, meu Deus, como é que ele faz isso? De onde que vem essa força? E é isso que acontece. Quando a gente se sente fraca, é aí que a gente vai estar forte, porque quem vai nos fortalecer vai ser Deus. E a próxima pessoa eu conheci agora, não tem nem um ano, não tem nem 6 meses praticamente. E ela tá me ensinando muito sobre a questão de fé. Muito sobre fé. E era algo assim que a minha fé, vamos dizer assim, tem uns 3 níveis. Eu tô indo pro terceiro, que eu acho que é o mais difícil. Eu acho não, eu acredito que é. E a primeira desde que eu me conectei com essa pessoa, Deus falou comigo para eu ensinar ela, para eu ajudar ela, aonde eu estou praticamente, vamos dizer, para mentorear ela. Aonde eu estou, eu deveria trazer ela, porque ela já estava ali moldada, só faltava uma base. E aí eu conversei com ela, a gente se alinhou tudo e a gente está caminhando juntos. E o que que acontece? Eu larguei tudo para ajudar essa pessoa. Eu nunca tinha feito isso por ninguém. Larguei trabalho, não parei de focar em clientes só para ajudar nesse projeto. E esse projeto assim tá crescendo com uma proporção que eu não sei explicar. E Deus está falando para eu ficar com ela, para eu continuar ali com ela, mas eu sei que não vai ser pro resto da minha vida. Vai ter um momento que a gente vai precisar se desvincular, né? Mas o propósito ainda vai permanecer o mesmo. E aconteceu uma situação que ela falou para mim, olha, reserva essa data. Nessa data aqui a gente vai. E eu disse, olha, eu não posso ir porque eu tô assim. Se o ingresso for mais de R$ 300, eu não vou, porque tem eu e tem uma outra pessoa. E ela foi falando reserva. E quando chegou na semana, eu não tinha o dinheiro, não tinha cartão, não tinha nada. E eu fiquei assim triste, mas eu falei, olha, minhas prioridades não tá sendo essa. Se não dá, não deu, então posso fazer o quê? E aí, uma semana antes, ela me ligou, falando que dava pra gente ir, que tinha aberto uma porta lá. Foi o meu marido. Então, assim, foi um dia assim, foi uma imersão incrível, um sábado inteiro. Eu até postei algumas coisas nos meus stories, mas isso me mostrou o quanto que a fé dela estava sendo maior do que a minha. E não era eu, e Deus não me conectou com ela para eu ensinar ela. Foi esse o entendimento que eu tive. Deus me conectou com ela para ela me ensinar a questão de fé.
E aí de lá pra cá muitas coisas vieram acontecendo, eu pedindo revelação pra eu entender, porque eu já tava com essa confusão, querendo resolver as coisas na minha força, e não tô conseguindo. Quando você vem fazendo as coisas certas e parece que nada dá certo, não é no meu jeito, não vai ser no meu tempo, vai ser no tempo que ele quer. Só que eu precisava entender por que nada tá acontecendo, não. Por que não tá acontecendo aquilo que eu quero? Porque ainda não é o momento. E quando eu parei a minha semana toda para buscar essa resposta, foi que ele falou do descansar. Foi que ele falou da mente alerta. E aí a gente já acorda, né, com sono. Ai, Senhor, muito obrigada por esse dia. Já ora com a Bíblia aqui, Senhor, muito obrigada por esse dia, na mesa ou na cama. Às vezes nem levanta da cama, já faz na rede, já faz na cama, né? Aquela oração ali, sabe? Praticamente a tua mente, a tua alma, o teu corpo, né, tá acordando, mas a tua alma tá na cama ali, ainda sonolenta. Então é isso, se você não parar para refletir qual é o caminho que você está seguindo, as coisas que Deus vai mexer, né, para você se realinhar vai ser muito dolorido. Antes de perder alguém ou antes de perder alguma coisa, eu pedi essa revelação. Porque lá no fundo eu já estava tendo essa percepção, será que eu estou me afastando? Será que eu estou me desviando? Será que eu estou indo para um outro caminho que não é para eu ir? E aí tudo isso gera confusão. Eu falei, Senhor, então fala comigo, me revela, porque eu não quero sair. Eu não quero me desviar. Se o que eu quero fazer é isso, me revele o que o Senhor quer que eu faça. E todos os trabalhos que eu vinha fazendo não estava dando certo, e Deus me levando para outro, me levando para outro, e eu sendo racional, eu sendo racional. E foi quando eu percebi que se Noé tivesse sido racional, ele não teria construído a arca. Primeira coisa, porque ele ia ter dúvida, porque não chovia. Como que ele ia construir uma barca, um barco gigantesco para comportar, né? Para dar ali, né? Para caber todos os animais, uma barca gigantesca. Como que ele ia colocar aquela barca no rio, no oceano, se ele morava a quilômetros e quilômetros de distância? Ou seja, se ele tivesse sido tão racional, as coisas não teriam dado certo. E muitas coisas na nossa vida não deu certo porque a gente é muito racional. E não tem problema nenhum você ser racional ou você ser emocional. Tem que ter um equilíbrio entre os dois. Quando você é muito racional, você não consegue tomar decisões. Isso é uma pesquisa e é científico, é comprovado. Uma pessoa que sofreu um acidente, ela teve uma parte do cérebro que é das emoções danificada. Então aquela pessoa ela era extremamente racional e não conseguia tomar decisões. Toda vez que você se sentir mal por você ser emocional demais, por você ser impulsiva demais, isso não tem problema. O problema está no excesso. O porquê disso? Será que é o medo? Será que é o julgamento? É a vontade? É a necessidade de aprovação? O que está por trás dessa situação? E você só vai perceber isso a partir do momento que você procurar quem você precisa, não é quem você quer. Porque na maioria das vezes a gente procura quem a gente quer. Eu vou ali com fulano porque ele é autoridade. Eu vou ali no fulano porque ele está faturando milhões. Eu vou ali com ciclano porque Deus está fazendo isso e isso na vida dele. E não é assim. A gente tem que perguntar. Deus, quem é a pessoa que o Senhor quer que eu me conecte? Envie essa pessoa até mim. Quando eu estava passando por uma transição de mentor, eu pedi um mentor. E apareceu um mentor espiritual, que era a área que eu precisava me fortalecer. E tudo que a gente está estudando está se encaixando, se encaixava com todo aquele momento que eu estava vivendo. Então, é aquela questão, né? De que às vezes a gente passa por situações, acredita que é forte, que tem uma maturidade espiritual gigantesca, só que vem a primeira turbulência, vem a primeira dificuldade, a gente acaba, sabe, é uma árvore que está crescendo e no primeiro vento forte ela cai, porque as raízes dela não são profundas, porque o caule dela não é fortalecido, não é alimentado. E é isso que acontece na nossa vida espiritual. Então, se alinhe novamente, volte a perguntar. Às vezes você fica, mas eu não me vejo fazendo isso, eu também não me via. Só que Deus ele capacita as pessoas que ele quer para aquela determinada função. E se você acreditar, se você pedir, a primeira coisa vai ser: Deus ele pode estar falando com você através dessa live aqui que eu não sei, porque era para eu ter feito essa live há muito tempo, eu tô fazendo agora.
E eu fiquei, quando eu acordei, eu falei assim, não, vou fazer meio-dia, o pessoal ainda tá dormindo. Aí lá vem a procrastinação, eu falei, não, vou ter uma sessão, vou fazer antes da sessão. E eu tô aqui. Deus, ele vai falar com você primeiramente através da palavra e você vai duvidar, você vai ficar racional, você vai ficar com medo, você não se sentir incapaz, você não vai achar que você consegue fazer aquilo ali. Depois ele vai falar com você através de pessoas, alguém vai chegar com você e vai te dar uma simples palavra. E ainda assim você vai duvidar. A terceira vai ser através de uma revelação. Uma outra pessoa de autoridade vai chegar com você e vai dizer: Deus está falando isso, Deus está falando aquilo, você está pedindo isso aqui. Só que para isso acontecer, você precisa fazer isso. Que foi o que aconteceu comigo. E eu fiquei assim: meu Deus, o tanto de revelação que eu pedi, eu ia para a igreja, eu ia para um monte de coisa que estava tendo, assim, sabe, com atos proféticos e tal. Eu ia falar comigo. E Deus falou comigo num ambiente totalmente improvável que eu nem ia, eu só ia porque eu já estava no caminho. Ou seja, porque nada acontece do nada. Tudo tem um momento, só que às vezes não é aquela pessoa e também não é aquele lugar que você quer que Deus fale. É um lugar totalmente diferente, mas você precisa estar aberto para viver essa nova experiência. Então, se de fato isso está acontecendo com você que está ao vivo aqui, que vai assistir depois essa aula gravada, peça esse sinal, peça essa revelação. E ore, eu acho que eu estou umas 3, 4 semanas aí. Foi desde o dia... Que dia foi o Coragem? Eu nem me lembro mais. Foi dia 28. Dia 28 de maio. Desde o dia 28 eu tô pedindo essa revelação e Deus veio falar comigo semana passada. Ou seja, praticamente, vamos dizer, umas 2, 3 semanas depois. Né? E nesse momento aqui eu quero pedir para que você deixe eu orar por você. Para que Deus ele possa abrir os seus olhos assim como ele abriu o meu. E que o seu coração esteja aberto para todas as palavras que as pessoas falarem para você e que você consiga filtrar para que as palavras negativas não entrem no seu coração, tá bom? Então, Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui te obedecendo, porque o Senhor sabe o meu coração, o Senhor conhece todos os meus dias, os meus pensamentos, e eu, mais uma vez, Pai, eu não ia te obedecer, eu queria procrastinar, mas o Teu Espírito Santo é poderoso e Ele nos guia. E nesse momento eu quero orar por mim e por todas as pessoas que estão aqui no online e depois que vão assistir essa aula, esse vídeo gravado, para que o Senhor venha abrir os olhos dela como o Senhor abriu o meu. Para que o Senhor venha trazer revelação para ela, assim como o Senhor trouxe para mim. Para que o Senhor venha colocar as pessoas, não que elas querem, Senhor, e sim as pessoas que elas precisam. Pessoas que elas precisam melhorar em alguma área, melhorar em algum comportamento, melhorar em algum posicionamento. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. E nesse momento eu peço para mim e por elas que o Senhor venha trazer essa pessoa, essa clareza, que o Senhor venha nos alinhar novamente e principalmente que o nosso coração esteja aberto e ele esteja blindado para que a gente possa ser obediente, para que a gente possa confiar e acreditar que o Senhor trabalha para o nosso bem, Pai. Assim eu oro e te agradeço por esse dia, que esse dia, tanto para mim quanto para as pessoas que vão estar aqui e para todos os teus filhos, seja um dia abençoado, cheio de bênçãos, Senhor. Que seja um dia incrível, que a gente possa se voltar para nossas famílias e que a gente te busque, Senhor, com mais intimidade e que a gente não busque querendo ser usada pelo Senhor, e sim que a gente te busque querendo te conhecer, porque o Senhor já nos conhece. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço por vocês estarem aqui. E se fez sentido para vocês, gente, esse vídeo ficou um pouquinho grande, né? Que não é nem para sair muito mais de 20 minutos. Mas assim, nem todos eu sei que vão ouvir depois, até o final. Mas para você que estava aqui, deixe seu comentário, o que essa mensagem falou com você, porque as pessoas vão se conectar na sua história. Às vezes, assim como eu, você acredita que a sua história é indiferente. Que como é que eu vou falar? Você tem vergonha, você tem medo de se expor, mas é a sua história que vai transformar a vida de outra pessoa. Eu tinha muito medo de falar sobre as situações que eu passava, mas Deus foi modelando, e a partir do momento que eu comecei a falar o que eu sentia, o que eu passei, as pessoas começaram a se conectar comigo, porque o que você está passando não é diferente do que eu passei e do que possivelmente eu vou passar, mas de uma coisa eu tenho certeza, a resposta, né? O nosso socorro, ele vem de uma única pessoa. E quando a gente se conecta com mais pessoas
principalmente pessoas que já passaram pelas mesmas situações que a gente passou, aquela pessoa ela nos dá ânimo, aquela pessoa ela nos dá esperança, porque se ela conseguiu, você também consegue. Se tem uma pessoa que é referência em autoridade sobre superar tentações, foi Jesus. Ele passou por todas as tentações que a gente pode ter que a gente pode imaginar. Sofreu, chorou, perdeu pessoas. No último dia que a gente espera que o nosso Pai nos socorra, ele se entregou, ele se entregou. Então, ele veio para cumprir o propósito dele, a missão dele. Então, não tem ninguém, vamos dizer assim, autoridade especialista em tentações que não é Jesus. Então, procure ele, peça sabedoria, peça para que ele entre no seu coração, procure ter essa intimidade. Não é você ter uma religião, é você ter uma intimidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três, vamos dizer assim, essa tríade, a partir do momento que habitar em você, você vai ter mais entendimento sobre todas as coisas que acontecem na sua vida, tá bom? Um bom domingo para vocês aí e um beijão. Obrigada, Tati, que tá aqui, a Cris. Grata pela sua entrega nessa manhã. Espero que essa mensagem ela venha tocar o seu coração durante toda essa semana. E domingo a gente tá aqui de novo. Beijão. Eu ia convidar alguém, eu quero encerrar.